Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa primeira teleaula. Eu sou o professor Valdeci Araújo e nós vamos tratar de assuntos envolvendo os métodos quantitativos. Hoje, o nosso foco é para falar sobre as funções, a função afim e também para falar sobre a função quadrática. E no desenvolvimento das nossas aulas, nós vamos ter algumas situações, problemas. A gente vai entender, primeiro, como funciona essa estatística. Hoje, muitas questões aqui envolvendo a matemática básica, para depois a gente vai lá para a situação problema e vamos fazer a resolução de cada uma delas. Mas, é claro, sempre antes nós faremos uma introdução. E é para a gente entender um pouco dessas funções afim, sempre a gente vai ter um item que ele vai estar relacionado a um outro. Ou seja, cada vez que eu penso numa empresa, quando eu vendo a mercadoria, se eu vendo um item, eu tenho um lucro. Se eu vendo dois, esse lucro meu aumenta e sempre vai ter uma relação entre o valor da venda com o valor do retorno que essa empresa tem. Se a gente pensar numa situação em que uma pessoa vai fazer um passeio de táxi, vai fazer uma corrida de táxi, a cada quilômetro que ela percorre nesse trajeto, ela paga um valor a mais. Tem sempre aquele valor da bandeirada e tem um valor que é pago por cada quilômetro rodado. Então, sempre vai existir essa função. Nós vamos fazer uma relação disso numa situação real de uma vida cotidiana aí, e trazendo também isso para dentro da empresa. Entendendo qual a relação dos métodos quantitativos, da contabilidade e também da matemática para a tomada de decisão. Lembrando sempre que a contabilidade ela tem essa expectativa, né, de controlar o patrimônio de uma forma adequada, gerar relatórios para a tomada de decisão para que a empresa ela continue aí no mercado. A gente também entendendo que a gente precisa atender a expectativa de mercado, atender a expectativa do dono da empresa e para isso esses relatórios eles precisam ser elaborados de uma forma adequada e correta. Vamos dar uma olhada no resumo da nossa aula de hoje. O que a gente espera é tratar com relação a essas funções que nós veremos em cada uma das nossas situações. Então, nós teremos aqui, para iniciar, as funções. Vamos ver um pouquinho aqui do nosso plano cartesiano. Nessa unidade também nós vamos falar um pouco sobre os conjuntos, representação de funções afim e também a função quadrática, função que é ligada à função do primeiro grau e também do segundo grau. Vamos verificar aqui pontos de máximo, ponto de mínimo e falar bastante sobre essas relações, mas vocês vão entender que muitos dados que nós vamos tratar aqui já foram dados tratados também quando vocês já estudavam lá no 9º ano, depois para o ensino médio. Lembra quando, para tratar de uma equação de segundo grau, utilizava-se a fórmula de Bhaskara? Então, nós vamos dar uma olhada hoje também na fórmula de Bhaskara. Vamos entender como a gente encontra esses valores de x para gerar o nosso gráfico. Cada vez que essa empresa ela tem um ponto zero e esse valor ele vai aumentando, quando a função é afim, nós temos um gráfico em forma de reta e quando é uma equação de segundo grau, nós teremos uma parábola. Isso tudo dentro das situações que nós veremos. Então vamos lá, vamos já começar a analisar as informações da nossa aula. Nós temos aqui o nosso convite ao estudo. Então temos que a função afim e a função quadrática aqui são duas classes de funções muito utilizadas aqui, não somente na matemática, mas também em casos como na física, a economia, a engenharia, a administração e várias outras situações em que nós podemos entender a aplicabilidade da função afim. E para isso, nós vamos fazer um entendimento aqui, vamos fazer uma aula bem bacana aqui para a gente entender um pouco mais dessa situação dentro das realidades. Para isso, eu convido vocês a ver o nosso vídeo de abertura. Você conhece esses dois? Ops, foto errada. Ah, agora sim! Coiote e Papalégua são dois personagens do Looney Tunes, criados em 1948 pelo gênio da animação Chuck Jones. A dinâmica dos dois é familiar. Coiote está sempre tentando capturar e devorar o Papaléguas, mas não importa o método que use, ele nunca consegue. E ele sempre tem um plano, os mais esdrúxulos e complexos. Muitas vezes ele conta com o auxílio das invenções da empresa Acme.
E invariavelmente esses planos e invenções se voltam contra o próprio coiote. Eu estava assistindo um episódio outro dia. O coiote estava usando uma catapulta que atiraria uma pedra e que acertaria o Papaléguas. E eu cheguei à conclusão de que, se ele tivesse ou estivesse disposto a usar conhecimentos em física e matemática, como a função quadrática, por exemplo, talvez tivesse mais sucesso. Quando a sua intenção é lançar um objeto qualquer no espaço, visando alcançar a maior distância possível, na horizontal e na vertical, a curva descrita pelo objeto é basicamente uma parábola. E se utilizasse a função quadrática e levasse em conta aspectos como resistência do ar, distância, velocidade, com certeza o trabalho do coiote seria muito mais fácil. Mas talvez o coiote mantenha a mesma estratégia, mesmo depois de se dar mal tantas vezes, porque é um fanático. Nas palavras do filósofo e ensaísta espanhol Jorge Santayana, o fanatismo consiste em intensificar os nossos esforços depois de termos esquecido o nosso alvo. Bom, voltando para a matemática, nessa primeira unidade, você vai estudar sobre a tal da função quadrática e mais. Vem comigo! Nesta primeira unidade de matemática instrumental, você vai relembrar um pouco da teoria de conjuntos estudada lá no ensino médio. Vai aprender sobre o produto cartesiano e plano cartesiano e vai estudar sobre relações, funções e gráficos. Vai compreender a função afim, conferir os coeficientes angular e linear, além de analisar o seu gráfico. Você vai também ver a função quadrática e seu gráfico, que é uma parábola, e os zeros dessa função. Por fim, vai estudar sobre os vértices, concavidades, extremos e aprender a analisar o sinal de uma função. Em seguida, com a situação geradora de aprendizagem e as 4 situações problema, você vai ter a possibilidade de combinar seus novos conhecimentos a eventos inspirados no dia a dia do mercado de trabalho. Imagine que você é dono de uma empresa que fabrica bonés. Você então decide utilizar funções e gráficos matemáticos com o objetivo de analisar melhor seus custos, buscar maiores lucros e ser capaz de planejar a expansão da empresa. A cada SP, um novo desafio na administração do negócio surgirá e, para resolvê-los, será necessário aplicar as ferramentas que você estiver aprendendo. E aí, animado para começar? Então acesse o livro didático, as web-aulas e consulte o material complementar. Todos eles no seu ambiente virtual. Também não se esqueça das pré- e pós-aulas, certo? Então, vamos lá e bons estudos! Então vamos lá, quais são os conceitos básicos que a gente precisa entender para começar a tratar aí esses dados envolvendo as funções? Vou mostrar para vocês esses elementos agora, que a gente precisa entender um pouco sobre as operações aqui, ou então entender muito, né, sobre as operações que envolvem operações básicas de matemática, soma, subtração, a multiplicação e também a divisão. As expressões que nós entendemos também, expressões numéricas, expressões algébricas, além das noções primitivas aqui, como conjunto, elemento e pertinência, para que a gente possa realmente assumir o nosso desafio. Então, lá, nossa situação geradora de aprendizagem aqui vai dizer que, imagine que você é dono de uma empresa que fabrica bonés e, para melhor analisar os custos e também os lucros, quando eles acontecem, se realmente eles existem ou não, para que a gente possa tomar decisões também com base nessas informações. Você decidiu estudar esses números utilizando as funções e também os gráficos matemáticos. Buscando aqui uma melhor organização e maiores lucros, bem como um planejamento de expansão para essa empresa. Então, nós temos como objetivo analisar essas informações, analisar quais são os lucros da empresa, determinar quais são as funções utilizadas para atingir esse lucro e, durante o desenvolvimento da aula, nós vamos perceber que, acontecendo lucro, a empresa ela pensa numa expansão, como é que a gente vai fazer a expansão dessa empresa, e aí vamos entender também outros conceitos básicos de matemática envolvendo área, envolvendo metragem, e gerando também um custo para essa empresa, que seria o custo de expansão. Será que é viável para a empresa? Será que não? E através da análise desses gráficos, a gente consegue realmente tomar decisão com base nesses problemas. Vamos lá, nossa primeira situação para a aula de hoje.
Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Muito bem, nós já temos a nossa primeira situação-problema para que a gente possa fazer a análise dela, para fazer a verificação e também os levantamentos, para que no final a gente consiga fazer uma análise aí bem bacana dos resultados. Então vamos lá, vamos analisar essa primeira situação-problema, em que a nossa empresa, nós vamos imaginar aqui uma situação, o preço de venda dos bonés que ele seja R$30 por unidade, qual a receita obtida na venda de 10 unidades. A gente sabe que se eu vender um, eu tenho 30, e à medida que eu vou aumentando essa quantidade, também vai aumentando a minha receita. Se quiséssemos escrever isso em uma planilha, de modo que uma coluna tivéssemos a quantidade vendida e em outra a receita correspondente, como podemos agilizar esse cálculo para diversas quantidades comercializadas. Então, o objetivo eu vou verificar aqui uma intenção para R$30 para 10 unidades, mas eu vou gerar uma informação que a empresa ela possa entender que se eu aumentar isso para 10, ou se for para 50, se for para 300, ou se for para 500 unidades, eu consiga entender qual vai ser a minha lei de formação. Com base nessa lei de formação, realmente aí eu vou conseguir chegar aos meus resultados, fazer o meu cálculo sem nenhum problema. Tudo bem? Para isso, nós vamos fazer uma pequena introdução aqui em assuntos paralelos para que a gente possa depois conseguir resolver a nossa situação-problema. Então, vamos lá, vamos começar a analisar cada um dos dados. Então, vamos lá, vamos supor aqui que a partir dos balanços financeiros de anos anteriores, chegou-se à conclusão que mensalmente o custo de produção ele é composto de um custo fixo, R$9.000, mais um custo variável por cada boné. Nesse caso, a produção de venda de 750 bonés em um mês. Tem-se lucro ou prejuízo? Então, nós temos uma ideia aqui de quanto é meu custo fixo e também quanto é meu custo variável. Será que se eu vender 750 bonés, eu tenho lucro ou tenho prejuízo? E se forem produzidos aqui 1.200 bonés, qual vai ser o meu lucro? Ou se vai ser prejuízo, nós vamos analisar cada uma dessas informações. Tudo bem? Mas é claro que antes disso nós precisamos ter algumas informações, entender o que é uma função, para a gente saber o que é um domínio, o que é um contradomínio, o que é uma imagem. Para isso nós vamos fazer uma pequena introdução aqui para vocês, para depois nós resolvermos essa situação. Então vamos lá, vamos mostrar aqui 3 exercícios para vocês, começando aqui em conceito de função. Então, dados 2 conjuntos aqui, eu tenho um conjunto A e o conjunto B de uma função de f, que vai de A em B, denotado aqui por f de A em B, e uma relação tal que, para cada A, que é o meu A minúsculo aqui, que é meu elemento, ele pertence a um conjunto A maiúsculo e está associado a um único B pertencente a Bzinho pertencente a Bzão. Tá, professor, mas o que é isso? Então vamos entender certo aqui. Eu tenho uma relação R e a relação S também, eu tenho essas coordenadas aqui, mas para que a gente possa entender, nós vamos classificar a informação da seguinte forma. Eu vou ter o gráfico A, que vai conter o 0, 2 e 3, e o gráfico B, que vai conter o -2, 0, 3 e 7. A informação que nós temos aqui é que para eu classificar isso como uma função, cada componente que está em A, ele precisa ter apenas um componente em B. Essa é a condição para a função. Então, nós temos o gráfico aqui, que ele vai mostrar essas coordenadas. As coordenadas anteriores aqui
0, 0, lá no nossa relação S, 0, 0, 2 e 0. O que ele está querendo dizer com isso? Que o 0 vai estar ligado a esse 0 aqui, o 2 também vai estar ligado a 0 e o 3 vai estar ligado ao 3. Eu posso dizer que ele é uma função sim, porque cada componente de A, ele tem apenas um correspondente em B. Essa é a nossa relação. Porém, aqui na nossa relação S, meu conjunto A, conjunto B, o 0, ele está ligado ao 0 também, o 2 está ligado ao 0 e esse mesmo 2, ele também tem uma relação com o número 3 e o 3 com o número 7. Nesse caso, não é uma função, porque esse 2 aqui é que vai desconsiderar essas informações como função. Então, para ser função, cada componente que está em A precisa ter apenas um item em B. Nesse caso, olha, o 0 só tem um item em B, o 2 também só tem um item em B, e a gente já consegue fazer essa classificação do que é função ou não. Uma outra forma de entender isso, considerando os conjuntos. Conjunto A, que vai ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 3. E o conjunto B, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 4, 3 e 9. A função de A em B, de modo que nós vamos utilizar essa função aqui, x ao quadrado, para que nós possamos realmente identificar o que vem a ser um domínio, o que vem a ser um contradomínio e o que é essa imagem aqui. O professor já vai adiantar para vocês. O domínio sempre vai ser os itens que estão em A. Contradomínio sempre vai ser os valores que estão em B. E para entender a imagem, eu vou utilizar essa minha função aqui, que é x ao quadrado, para determinar quais vão ser esses valores da minha imagem. E a gente consegue também já verificar isso em gráfico. Olha lá, domínio, os valores de A. O que é o contradomínio? Todos os valores de B. Então, se você tiver uma questão desse tipo numa avaliação, os valores do domínio sempre A contra domínio B. E para encontrar esse valor da imagem, nós vamos vir para cá, vamos colocar o valor de x aqui, que são 2, 1, 0, 1 e 3, que são esses valores. Vamos utilizar o nosso x ao quadrado. Então, vamos lá. Esse menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Informação básica aqui de matemática, cada vez que meu expoente é par, o meu resultado sempre vai ser positivo. 2 elevado ao quadrado é 4. Agora, eu vou substituir por menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado também. Expoente par, resultado positivo. 1 vezes 1 vai ser 1. O 0, 0 ao quadrado vai ser 0. Se eu substituir por 1, 1 elevado ao quadrado também vai ser 1. E substituindo por 3, 3 elevado ao quadrado é 9. E aí eu tenho a minha imagem, que é o resultado dessa informação. Então, vai ser o 0, o 1, eu não preciso repetir novamente, o 4 e também o 9. Então, todos os valores que saem de A, eu tenho uma relação desses valores com o B. Os resultados que são apresentados eu vou entender como uma imagem. É claro que essa função aqui, ela pode ter as suas alterações e a gente consegue realmente chegar nos valores. Isso já, a princípio, para a gente conseguir entender o que vem a ser um domínio, um contradomínio, uma imagem. Domínio sempre os valores de A, contradomínio valor de B, e imagem, vamos utilizar um valor, uma função para que a gente possa realmente fazer os nossos cálculos ali e encontrar a nossa imagem, que é o resultado dos valores que nós utilizamos sobre o valor A. Tudo bem? Mais um conceito para vocês, para a gente fazer uma introdução aqui já para entender um pouco mais sobre a lei de formação de um gráfico de uma função. Então, olha, considere que em determinado posto de combustíveis aqui, o preço do etanol seja 2,40 o litro. Qual é a lei de formação da função que relaciona a quantidade de etanol abastecida com o valor a pagar? Professor, bem tranquilo isso, né? Se eu não abastecer nada, eu não pago nada. Porém, esses valores eles vão sofrendo alterações. Então, para 0 litros, R$0. Porém, para 1 litro eu vou pagar 2,40, para 2 seria 2,40 vezes 2, que é 4,80, para 3, 2,40 vezes 3, que é 7,20. Qual a minha lei de formação? Eu vou generalizar. Então, para uma quantidade aqui que eu ainda não sei, eu vou utilizar uma incógnita e vou fazer a minha lei de formação, vai ser 2,40 vezes x. Esse x aqui vai ser a quantidade de litros que serão abastecidos, que é esse valor, e eu vou conseguir ter o meu resultado final. É isso que a gente vai lá no final da nossa situação, provavelmente conseguir resolver.
Porque até aqui eu sei que para 3 litros eu pago 7,20. Mas se fosse 32 litros, quanto eu pagaria? Venho para cá e coloco 2,40 vezes 32, eu consigo chegar no meu resultado. Então isso nós vamos chamar de lei de formação da nossa função. Tudo bem até aqui? Bem tranquila essa informação. Um outro dado interessante, vamos aqui, olha, uma empresa de táxi, ela cobra pela corrida um valor fixo. Esses R$ 4,85 aqui, ele é chamado de bandeirada. Então, entrou no táxi, já precisa pagar esses R$ 4,85. Se você utilizou, ele está dizendo aqui, é mais um valor variável de R$ 2,90 por quilômetro. Professor, mas se eu não rodei 1 quilômetro ainda, a gente tem que pagar essa bandeirada aqui de R$ 4,85. Construa uma lei de formação da função que retorna o preço, que é fx, para uma distância x percorrida. Eu não sei, eu quero determinar uma lei de formação para isso. Então, vamos lá. A gente gera novamente uma tabela aqui. A nossa lei de formação vai ser 4,85, que é o valor fixo, mais 2,90, que é por quilômetro rodado, vezes a quantidade aqui que a gente ainda não sabe, a gente pode determinar. O que a gente consegue saber? Se tiver uma distância de 0 km, nós vamos pagar 4,85, que é 4,85 mais 2,90 vezes 0, que é esse 0 aqui. E se tiver percorrido 1 km, 4,85 fixo, 2,90 mais vezes 1 aqui, que vai dar 7,75, e assim, sucessivamente, a gente consegue chegar no nosso valor. Se percorrer 3 km, 4,85 bandeirada, 2,90 vezes 3, pago 13,55. E aí, essa é a minha lei de formação. Se tiver percorrido um total de 14 km, eu venho aqui no X e faço uma substituição por 14. Qual é o nosso objetivo principal? É entender que, se lá nos bonés, se eu vendo um boné, eu recebo 30, tenho uma receita de 30, se vender 10, eu tenho uma receita de 300, e se fizer uma venda de 274 bonés, se eu tiver uma lei de formação, eu faço a substituição e chego no meu resultado sem nenhum problema. Tudo bem? Vamos lá, vamos resolver a nossa situação então, já que nós fizemos a nossa pequena introdução. Vamos lá. Resolvendo a situação problema, lembre-se que o preço de venda de cada boné é R$ 30. Se nenhum boné for vendido, a receita vai ser 0. Ah, professor, aí tudo bem. E se vender um boné, R$ 30. Se forem vendidos 2 bonés, 60, porque nós multiplicamos 2 vezes 30, que dá 60. E se foram vendidos a receita de X vezes 30, que daí eu vou determinar aqui, esse X aqui é uma quantidade que nós vamos entender como lei de formação, então 30 vezes X é a lei de formação que nós vamos utilizar. Vamos relembrar a informação que ele nos passou. Ele quer saber que se ele vender 750 bonés, ele tem lucro, levando em consideração que a empresa tem os seus custos também. Tem um custo fixo e tem o seu custo variável. Se vender 750, tem lucro? E se vender 1.200, o que acontece com essa empresa? Existem técnicas que nós utilizamos para chegar nesses valores, né? Existem as nossas planilhas eletrônicas, como o Excel, que é muito utilizado. Deixa eu mostrar para vocês essa ferramenta que ajuda aí muito, né? Eu sei que vocês conhecem muito bem isso, mas nós podemos entender aqui, olha, a receita de R$ 30 lá no Excel, nós podemos utilizar o nosso sinal de multiplicação aqui, localizo a célula número 2 e eu tenho um resultado aqui de uma receita igual a 0. Podemos utilizar essa informaçãozinha que tem aqui no Excel, eu arrasto esse dado e gero todas essas informações aqui de uma forma bem mais rápida para chegar no nosso resultado. Então, nós temos as ferramentas tecnológicas aí que nos ajudam a entender um pouco mais e também facilitar qualquer cálculo. Outro questionamento feito foi em relação ao lucro dessa empresa, mas para isso nós precisamos determinar a função do custo, traduzindo matematicamente aqui a informação. O custo com a produção é composto por um valor fixo de R$ 9.000 e mais um custo variável de 20. Ou seja, independente da produção, nós temos o nosso custo fixo.
E cada vez que eu aumento a minha produção, o meu custo variável também, ele aumenta com relação a esse valor. Qual vai ser a nossa função? 9.000 mais 20 vezes a quantidade produzida. Essa é a nossa função de custo. E a função da receita? 30 vezes X. Então, nós vamos ter uma informação aqui, que seria o lucro pelo prejuízo. Para eu encontrar meu lucro, eu vou utilizar a receita menos o custo, que seria a nossa receita de X, menos o custo de X, que nós vamos utilizar. E agora sim, nós vamos resolver essa nossa situação, utilizando a seguinte informação. Lá para bonés, 750 bonés. Para a receita, simples, 30 vezes X, 30 vezes 750, total 22.500. E custo, professor? Olha, 9.000 de custo mais 20 vezes X, ou seja, 9.000 mais 20 vezes os 750 bonés. Eu chego ao total de um custo de R$24.000. Vamos ter lucro? Não, vamos ter prejuízo, porque nós temos aqui um custo de 22.500 e uma receita de 24, gerando, ou melhor, o custo de 24 e uma receita de 25, gerando um prejuízo na venda de 750 bonés de 1.500. Porém, na produção de 1.200, novamente, receita, 30 vezes X, 30 vezes 1.200, 36.000 vai ser a nossa receita. E quanto é o custo? 9.000 mais 20, que é o valor variável. 9.000 mais 20 vezes 1.200, eu tenho 33.000. E nesse caso, na produção de 1.200 bonés, eu tenho uma receita de 36 menos um custo de 33. Chegamos a um lucro de R$3.000, utilizando essa nossa função. Tudo bem? Então, para a gente entender que existe uma relação entre cada informação que nós temos ali, outro dado interessante ali que nós, para a gente verificar se realmente tem lucro, nós precisamos verificar a receita e também os custos dessa empresa. Ele já está dando informação do que é custo fixo, do que é custo variável. Nós só precisamos colocar isso dentro das informações e apresentar esses dados para os tomadores de decisões e também vamos participar dessas informações aí, porque a gente fez os cálculos, então vamos participar dessas tomadas também. Tudo bem? Vamos lá para a nossa segunda situação problema. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Muito bem, vamos analisar a nossa segunda situação problema e vamos resolvê-la. Vamos lá, a gente já consegue entender o seguinte, olha, você deve fazer uma apresentação aqui contendo um gráfico com lucros ou prejuízos aqui para uma quantidade produzida. Isso na letra A, nós vamos gerar esse gráfico. Na letra B, determinar intervalos de produção, os quais há lucro ou prejuízo. É como se a gente tivesse que determinar aquele ponto de equilíbrio. A partir daquele momento, eu consigo ter o meu lucro e abaixo disso seria o nosso prejuízo, porque ainda não consegui pagar os meus custos fixos e variáveis. E lá na letra C, o lucro do trimestre, com o aumento da produção dos atuais 600 bonés para 1.200. Então, a gente começa com 600, a gente aumenta 200, vamos para 800, depois a gente aumenta mais 200, vamos para 1.000, depois chegamos a 1.200, fechamos aqui o nosso trimestre, sempre um acréscimo aqui de 200 bonés mensais. Tudo bem? Então, vamos gerar lá um gráfico, vamos verificar o intervalo desses valores e depois a gente vai fazer uma análise bem adequada ali com o aumento dessa produção dentro dos trimestres ali, aumentando 200 bonés a cada mês. Mas para isso, também nós vamos fazer uma pequena introdução aqui para entender um pouco mais sobre esse gráfico que trabalha com a equação de primeiro grau, sempre uma reta, para a gente possa entender, principalmente ali no gráfico, para encontrar aquele nosso ponto de equilíbrio.
Tudo bem? Então vamos lá, vamos analisar essa informação. Nós temos aqui a nossa função afim. A função afim é uma função de f, que vai de R em R, cuja lei de formação seria sempre determinada por AX mais B, em que o A ele pertence ao conjunto dos números reais, não nulo, ou seja, esse A ele não pode ser zero, denominado aqui coeficiente angular. Então, cada vez que nós formos falar dessa função afim e nós citarmos o Azinho, ele vai ser o nosso coeficiente angular. Muito bem. E a letra B também vai pertencer ao conjunto dos números reais aqui e vai ser denominado coeficiente linear. A representação gráfica de uma função é sempre uma reta. Então, a gente começa assim. F de x é apresentado a função para vocês 2x mais 3, em que o A, que é o nosso coeficiente angular, vai ser o valor que está junto com o x. Nesse caso, vai ser o 2. E o B, que é o coeficiente linear, vai ser o 3 que está sobrando. Uma outra situação. Ele não está em ordem, tá? Mas o valor que acompanha x vai ser o meu coeficiente angular. No caso aqui, eu tenho invisível o número menos 1, está aqui. E o nosso menos 5 vai ser o meu Bzinho igual a menos 5. Então, isso é para a gente entender um pouco mais sobre a identificação do coeficiente angular e também do coeficiente linear. Dentro de uma outra função aqui, nós temos um gráfico, 3x menos 2, porque o nosso objetivo lá no final é apresentar um gráfico. Então, a gente precisa entender essas informações. Depois a gente determinar qual é a função, digamos aqui no exemplo, nós encontramos a função de 3x menos 2. Esses valores de x aqui, geralmente eles são apresentados, né? O professor vai apresentar para vocês quais são os valores de x, para vocês determinarem qual é o valor de y. A nossa função é 3x menos 2. Vamos fazer a substituição? Olha, estamos repetindo aqui, 3x menos 2. O valor de y vai ser 3 vezes esse 2 aqui, menos esse 2. Só faço substituição, 3 vezes 2 é 6, menos 2 é 4. Qual vai ser a minha coordenada? 2 e 4. Lá no meu plano cartesiano eu vou ter aqui, ó, o x, que é o primeiro número, é 2. Então vamos localizar aqui o número 2, está aqui o nosso pontinho, e o y é o número 4, que está aqui o número 4. Ligando esses pontinhos aqui, nós temos o nosso ponto que vai passar a reta. E assim, sucessivamente para os outros valores, eu vou substituir por 1, então vou ter 3 vezes x, que é 3 vezes 1, menos 2. 3 vezes 1 é 3, menos 2 vai dar 1. Coordenada vai ser 1 em x, 1 em y. 1 em x, que é esse eixo aqui, que é chamado eixo das abscissas, e 1 em y, que é o eixo das ordenadas. Ligando esses dois pontos, geramos mais um pontinho aqui. Depois eu vou substituir por 0, e chegando a uma coordenada de 0 em x e menos 2 em y, e aí eu gero a minha reta para isso. Tudo bem? Então, essa seria uma primeira tentativa em entender um pouco mais sobre a função afim, que gera a nossa reta, que é aquele gráfico que a gente vai ter que apresentar lá no final, resolvendo nossa situação problema. Mas também o exercício ele pode trazer um outro valor, ele pode já apresentar as coordenadas para determinar qual é a função afim. Vamos entender? Vamos mostrar para vocês aqui. Nesse caso aqui, determine a lei da função cujo gráfico passa por esses pontos. Menos 2 e 8. 2 e menos 4. Ou seja, nós estamos pegando o final do exercício e estamos retornando. Mas aí também simples, olha. X e y, nós temos os valores que são apresentados, que seria 2 e 8. X e y, 2 menos 4, que é esse valor. Vamos relembrar os dados lá, que meu A é o coeficiente angular e B, coeficiente linear. Então, o valor de y é 8. A nossa lei de formação lá para a equação de primeiro grau é y é igual a x mais b. Repito isso para os dois. Vamos só substituir o 8, eu vou colocar aqui no lugar do y. No lugar do x, eu vou colocar o menos 2. E o bzinho vai ser minha incógnita. Aqui também, no lugar do y, eu vou colocar o 4. Olha aqui, ó, y. Então, eu vou colocar o 4 aqui. E aqui está dizendo que o x é igual a 2. No lugar do x, eu vou colocar o 2. Porém, eu tenho aqui duas incógnitas e aqui duas incógnitas. Como é que a gente vai resolver isso? Nós vamos gerar uma equação de primeiro grau. Lembra lá do seu nono ano, em que vocês analisavam essas informações? Então, nós vamos repetir esse valor aqui, 8 menos 2A, só estamos arrumando aqui 2 vezes A, vai dar menos 2A,
e repetindo B, aqui também 2 vezes A. Nós estamos repetindo essa informação. Sistema de equação, aqui nós vamos utilizar o método de adição, em que menos 2A e 2A positivo eu posso cortar que vai dar 0. 8 menos 4 vai dar 4. B mais B, 2B. Quando está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, e eu cheguei em B igual a 2. Para reforçar, nós vamos entender o seguinte: se eu encontrei o valor de B, o que está faltando agora, professor? Encontrar o valor de A. Aí eu faço uma substituição, posso escolher qualquer um dos dois. Eu escolhi esse primeiro aqui, 8 menos 2A mais B. Eu já sei quanto vale B. Então, no lugar do B, eu coloco o número 2. Repito o restante aqui. O 2 ele vai passar lá para o outro lado. Ele é positivo aqui, passa como? Negativo. Muito bem. São as informações básicas aqui da matemática. Nós vamos isolar aqui o menos 2A. 8 menos 2 igual a 6. Menos 2A. Quem está multiplicando passa, muito bem, passa dividindo. 6 menos 2, a divisão vai ser igual a menos 3. E aí nós vamos trazer essa informação para cá. Repetindo aqui a informação, AX mais B, já descobri quanto vale o A, que é menos 3, coloca aqui. E quanto vale o B, professor? Olha, 2. Coloco no meu resultado aqui. Essa é minha função afim que deu condições para chegar nessas duas coordenadas aqui. Tudo bem? Bem fácil essa informação, mas nós temos outro dado aqui para vocês analisarem. Vamos lá. Como é que eu encontro 0 e o sinal da função afim? O zero de uma função f de x é o valor de x0, tal que f de x também vai ser igual a 0. Então, nós temos uma nova função. F de x é igual a 5x menos 10. Nós podemos fazer várias tentativas. Então, uma delas seria apresentar essa função aqui para a gente analisar. Determine os zeros. Como é que eu faço? Vou pegar essa função aqui e vou igualar a 0 para encontrar os zeros da função. Muito bem, isolo o x, passo 10 para lá, ele fica positivo. Quem está multiplicando passa dividindo, 10 dividido por 5. O x é igual a 2, que esse é o meu ponto 0. Para entender os valores do coeficiente aqui, os valores para x, aos quais f de x eu quero um valor maior que 0 ou menor que 0, que tem tudo a ver com aquela produção que essa empresa vai determinar. Então, olha, o valor que nós encontramos lá do 2, ele vai ficar aqui, 2. Essa função, ela vai ser positiva, porque o meu x é positivo, e cada vez que o meu valor de x ele é positivo, ele é um valor, não é um valor menor que 0, é uma função crescente. Então, todos os valores que eu tenho acima de x vão ser positivos, acima de 2 vão ser positivos, e todo valor que eu tiver abaixo de 2, eles serão negativos. A nossa informação está aqui. F de x é menor que 0 para x menor que 2. F de x maior que 0 para x maior que 2. Vamos pensar que esse valor aqui seria como o nosso ponto de equilíbrio. Então, nós temos um ponto aqui, cada vez que eu tenho uma produção maior que 2, é positivo. E cada vez que eu tenho uma produção menor que 2 itens ali, eu tenho um resultado negativo. É claro que em contabilidade nós utilizamos lá a margem de contribuição para chegar no valor do nosso ponto de equilíbrio, para depois determinar o lucro. Existem várias formas para isso. Só que nesse caso nós estamos analisando a forma as relações assim de uma forma matemática e uma relação muito clara para gerar o nosso gráfico, e nós estamos tratando de uma função afim. E o professor faz aqui um paralelo sobre essas informações que nós já aprendemos isso em contabilidade. Tudo bem? Agora sim, vamos lá resolver nossa situação problema, que a gente já tem base para isso. Primeiramente, para esboçar o gráfico que foi pedido lá na letra A, para saber lucro e prejuízo, é necessário construir uma função. Qual vai ser a nossa função? A receita de x, lembra lá, que é R$30 vezes x. E o nosso custo? Professor, 900, que é o valor fixo, e 20, que é o valor variável. Então, nossa função vai ser lucro, vai ser 30 vezes x menos os custos. Multiplicando, nós temos aqui esse 20x que a gente passa para cá, subtraindo 30x, chegando a 10x. E o negativo aqui fica menos 9. Essa é a nossa lei de formação do
lucro. Tudo bem? Outro dado interessante, a gente tem que apresentar o gráfico para isso, dentro da nossa lei de formação. Se eu tiver uma venda de 400 itens, então eu vou fazer o quê? 10 vezes 400, que vai dar 4.000, e vou chegar num lucro aqui de quanto? De 5.000. Como é que funciona? Vamos fazer aqui para vocês 10 vezes 400 menos 9.000, que é esse valor que está aqui. Eu tenho 4.000 menos 9.000, que gera o quê? Um prejuízo de R$5.000, que está aqui. Então, cada vez que eu vou fazendo essa alteração, e se for uma venda de 600, ainda tem um prejuízo de 3.000. E se for 800, prejuízo de 1.000. E se for 1.400, 1.400 vezes 10 dá 14.000, menos 9, aí eu tenho um lucro de 5.000. O objetivo é mostrar um gráfico que analise essas informações. Olha o gráfico aqui para a gente, ó. O que a gente viu lá? Que se ele fizer uma venda de 1.400 itens, ele vai ter um lucro. Olha aqui, ó, 1.400 vai ter um lucro de 5.000. Então, o pontinho está lá em cima. Se fizer uma venda de 1.000 itens, ele vai ter um lucro de 1.000. Então, gera uma coordenada aqui. E esses valores aqui são os valores relacionados ao meu lucro e aqui são os valores relacionados ao prejuízo. Se vender 800 unidades, ele tem um lucro de 1.000. Cada vez que ele diminui essas vendas, esse prejuízo vai aumentando. E essa seria a nossa representação gráfica. Então, olha, vamos pensar o seguinte. Nós fizemos essa análise e nós geramos o quê? Uma função para determinar as informações do nosso gráfico. A gente apresenta esses dados para o dono da empresa, em que, se ele fizer uma venda de uma quantidade X, levando em consideração custo fixo e custo variável, ele pode ter prejuízo para aquela quantidade. Então, quanto ele precisa vender para que ele tenha um lucro e que, a partir desse lucro, ele possa tomar a decisão dele de uma ampliação da empresa, para aquisição de veículos, de maquinários, ele pode trabalhar com base nesses dados e tomar suas decisões que forem necessárias. Continuando, vamos fazer a nossa letra B agora. Determinando aqui a letra B, estava pedindo lá o intervalo de lucro e prejuízo. Então, o nosso lucro aqui, quando seria o ponto zero, nós já determinamos a nossa lei de formação, que é 10 vezes X, menos 9.000, que é a nossa lei do lucro. E nós temos 10 vezes X, menos 9.000, e nós entendemos aqui, fazendo a nossa subtração, isolamos aqui a nossa incógnita, 10x, passamos o 9.000 para lá, que ele fica positivo, 10 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, nosso ponto para determinar aqui quando há lucro ou prejuízo vai ser 900. Professor, explica melhor. Olha, nós vamos ter um ponto aqui, esse ponto que seria os 900. A partir da venda de 900, lucro. Abaixo disso vai ser o nosso prejuízo. Essa seria a nossa demonstração partindo da nossa lei de formação para lucro. E para fechar a nossa letra C, lembra que ele falou o seguinte, e a produção, que começa com 600 e vai ter um acréscimo de 200 a cada mês. Então, nós temos aqui, começamos com 600 lá, aumentou 200, foi para 800, depois para 1.000, para 1.200. Então, nós fazemos o seguinte, a nossa lei de formação é 10 vezes X menos 9.000. Lembra que é o nosso lucro? Então, nós fazemos 10 vezes 800, que está aqui, menos 9.000. É a nossa primeira informação, mais 10 vezes esse 1.000 aqui, menos 9.000, mais 10 vezes 1.200, e aqui tem um zerinho aqui também, que seria o 9.000. E resolvendo, 8.000 menos 9.000 vai dar menos 1.000, 10.000 menos 9.000 vai ficar positivo, e 12.000 menos 9.000 vai ficar positivo 3.000. Vamos cortar esses dois positivos negativos, e nós chegamos aqui a um total de R$3.000, que seria, 3.000 itens aqui, seria o nosso lucro na fabricação. Então, quer dizer que se ele tiver um aumento nessa proporção, aumentando sempre 200 a cada mês, lá no final do trimestre nós teremos um lucro lá equivalente a essas 3.000 unidades.
Tudo bem? Essa foi a resolução da nossa segunda situação problema, entendendo um pouco mais sobre as funções para gerar gráfico, para achar o nosso ponto em que eu tenho, a partir dali eu tenho lucro e abaixo daquele eu tenho o nosso prejuízo, e também analisando uma situação que, se aumentar essa produção, o que vai acontecer com a empresa, em que ponto vai chegar, mantendo essa alta, nós podemos determinar o lucro ou o prejuízo. Tudo bem? Vamos lá, vamos para a nossa próxima situação problema. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Muito bem, nós estamos entendendo a importância da matemática para a gente realmente apresentar dados ali para fornecer informações para uma tomada de decisão acertada ali, fazer um planejamento também com base em dados que essa empresa já tem. Vamos analisar uma outra informação, vamos lá. Vocês saíram de um prejuízo aqui quando produziam 600 bonés ao mês e começaram a ganhar dinheiro ao produzir 1.200 bonés. Seu sócio ficou tão feliz que vocês aumentaram ainda mais a produção, chegando a 2.400 bonés por mês, apresentando aqui um crescimento para a nossa empresa. Muito bem, com base nisso, com uma boa margem de lucro, agora o seu sócio, quem quer convencê-lo a ampliar o negócio ainda mais, aumentando o espaço físico dos ainda atuais aqui 300 metros quadrados para 750 metros quadrados futuramente. Devido aqui aos equipamentos que estão instalados e o terreno onde o galpão se encontra, o plano é aumentar tanto o comprimento quanto a largura em um valor X, que ainda é desconhecido. Nós temos que determinar qual é esse valor para saber realmente qual é o custo dessa ampliação. Então, nós temos o nosso barracão aqui e nós precisamos fazer uma ampliação. Então, aqui, como o seu sócio não entende tanto do assunto, pediu para que você determinasse aqui a medida de X. Qual a medida desse crescimento? Que deve ser acrescida e o custo também desse investimento, levando em consideração aqui que é estimado um valor de R$ 725,85 por metro quadrado a ser construído. Então perceba que, é claro, nós vamos realmente pagar esse valor somente no valor da nossa ampliação. Para facilitar todo esse processo, você pode focar em responder as seguintes perguntas aqui. Então, essas perguntas é que nós vamos analisar o seguinte, são duas. Letra A, que função relaciona a medida de X à área total do galpão, incluindo aqui o valor, a metragem atual. E qual a função relaciona X ao valor do investimento? Quais são esses gráficos que nós vamos apresentar? Então, são dois gráficos, tá? Incluindo aqui a questão da área e depois incluindo também o valor do investimento. E na letra B, qual a medida X proporcionará uma área total para os 750 metros que essa empresa ela pretende apresentar? Tudo bem, então a gente já consegue entender nesse caso, a empresa fez um aumento, aumentou sua produção, está todo mundo feliz, está tendo lucro, e aí pensou-se em fazer uma ampliação desse barracão para ter uma melhor disposição também dos equipamentos lá, para que possa atender a expectativa dessa nova produção. E quem sabe aumentar um pouco mais. Mas a gente precisa saber quanto vai aumentar nesse valor, entendendo que ele tem uma metragem, ele precisa ampliar consideravelmente, de 300 para 750. Qual é o custo disso? Nós vamos apresentar isso em forma de gráficos. Tudo bem? Para isso, nós vamos fazer uma pequena introdução em algumas informações interessantes aqui. Olha, uma função quadrática é aquela cuja lei de formação é ax ao quadrado mais bx mais c. Lembra do fórmula de Bhaskara e tudo mais? Em que A ele tem que ser diferente de zero, porque se esse Azinho for zero, não tem função quadrática nenhuma. Os valores de A, B e C são denominados coeficientes aqui, e ax ao quadrado é o termo denominante aqui, que domina. Então, esse aqui, o B e o C vão ser os nossos coeficientes. A representação gráfica dela é sempre mostrada por uma
parábola. Mas é claro que existem algumas informações que precisam ser consideradas. Então vamos lá. Esses dados aqui a gente vê agora na situação problema número 3 e também já vai ajudar lá para a informação da situação problema número 4. Olha, esboce o gráfico da função x ao quadrado menos 8x mais 12, equação de segundo grau. Primeiro passo, o que a gente tem que verificar? Se Azinho for positivo, ou seja, lembra lá, é ax ao quadrado. Então o que está junto com o x ao quadrado aqui é o valor de A, nesse caso vai ser 1. Se A for maior que zero, a concavidade da parábola vai ser voltada para cima. Porém, se o A for menor que zero, ou seja, quando o x for um número negativo ali, a nossa parábola aqui vai ter uma concavidade voltada para baixo. Tudo bem? Então é mais ou menos assim, é a nossa informação, que seria o nosso primeiro passo para identificar esse dado. Segundo passo, agora eu vou pedir toda a sua atenção para a gente relembrar as informações da nossa fórmula de Bhaskara. Primeiro, os coeficientes, quais são? O valor de A é o que está aqui, é igual ao número 1, invisível aqui. O valor de B é igual a menos 8. O valor de C é igual a 12. Esses são os coeficientes. Nossa fórmula de Bhaskara, a simplificada aqui nós temos x é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Como é que eu encontro essa raiz quadrada de delta? Simples. Para encontrar delta, a fórmula é b ao quadrado menos 4ac. Substituímos os valores. B ao quadrado, quanto vale B? Menos 8. Coloca entre parênteses aqui, porque isso vai interferir no resultado. Menos o A, 4 vezes 1, vezes C, que é 12. Menos 8 elevado ao quadrado. Percebam, expoente par é negativo aqui, vai passar a ser positivo. 8 vezes 8 é 64. 4 vezes 1, 4, vezes 12 é 48, mantém o sinal negativo. 64 menos 48, o delta vale 16. E eu venho para cá novamente, substituo o delta aqui ó, por 16. Aí eu tenho menos 8, que o Bzinho vale menos 8. Então, olha, esse menos aqui é da fórmula e esse menos 8 é desse cara aqui. O que alguns alunos acabam generalizando aqui, eu coloco só um sinal e acaba dando tudo errado. E aí eu tenho 2 vezes A, quanto vale A? A vale 1. Então vamos fazer aqui, olha, vai ficar 8 positivo, que na multiplicação de sinais iguais dá positivo. Raiz quadrada de 16 é quanto? 4. 2 vezes 1 é 2. Porque eu tenho mais e menos. Lembra lá? Isso vai dar condições para que a gente vá gerar lá os valores de x' e x2'. Pegando a última parte lá, 8 mais ou menos 4 igual a 2. Para achar x', vamos fazer o positivo aqui, 8 mais 4 dividido por 2, 12 dividido por 2, x' igual a 6. E x2', professor? A gente já utilizou o positivo, vamos utilizar o negativo. 8 menos 4 dividido por 2, 8 menos 4 é 4 dividido por 2, x2' é igual a 2. Essa vai ser a nossa coordenada, que vai ser aquela parte onde vai estar lá no eixo x, para a gente fazer a localização desses pontos aqui. Outro ponto interessante é que nós temos também o eixo y. Como é que eu encontro a coordenada desse eixo y? Sempre o valor de y vai ser a nossa letra C. Então vamos só voltar um pouquinho aqui para você já dar uma olhada. Está vendo esse 12 aqui? Esse 12 é a letra C. Esse aqui vai ser o ponto de intersecção do meu eixo y. O nosso próximo passo é encontrar o nosso vértice. Professor, o que seria o vértice? Quando eu traçar a minha parábola aqui, eu vou ter um ponto aqui, ó. Esse ponto, eu também tenho que ter uma coordenada. Para encontrar o x do vértice, que é o ponto x, eu vou utilizar menos b sobre 2a. Quanto vale b? Menos 8. Olha, permanece sinal negativo. 2 vezes 1, resolve isso aqui, vai dar 8 dividido por 2, que vai dar 4, negativo, mas eu tenho 2 negativos aqui, vai gerar um positivo final. Para encontrar o y do vértice, que é o ponto lá do eixo y, vai ser delta, que nós já determinamos que é 16, 4a. Quanto vale a? 1. Mas aí esse sinal de negativo continua, e eu tenho as coordenadas aqui, que é 4 e menos 4. Agora sim, com base nesses dados, a gente já consegue montar o quê? Montar o nosso gráfico, que vai ficar bem bacana aqui, olha. Os zeros da função, quais são?
Professor, a gente encontrou x', que é 2, x2', que é 6. Olha aqui os dois pontinhos, ó. Por que eles estão aqui? Porque aqui é o eixo x, por isso que é x', x2'. O professor falou lá que o y era igual ao 12. Então, se a gente estender esse gráfico aqui, lá em cima ele vai encontrar o número 12. Porém, outro detalhe que nós vimos anteriormente aqui, que o valor do x do vértice é 4 positivo e o y do vértice é menos 4. Dentro das informações aqui do nosso gráfico, olha aqui, o x, 4 positivo, e o y, 4 negativo. Eu vou fazer uma ligação desses pontos. Encontra aqui esse pontinho aqui que é o meu vértice. Então, primeiro passo. A nossa equação, qual é? A nossa equação é uma equação em que o x é um valor positivo, ou seja, maior que zero. Se ele é positivo, a nossa parábola tem concavidade voltada para cima. Então, toda vez que o meu A ele for maior que zero, concavidade voltada para cima, ele fica feliz. Toda vez que o meu A for menor que zero, concavidade voltada para baixo, ele vai ficar triste. Nesse caso aqui, olha, a concavidade é voltada para cima porque o A é positivo. Segundo passo, encontrar o x, que é o nosso pontinho, e depois encontrar o nosso vértice. A gente resolve e fica bacana ali o nosso gráfico. Tudo bem? Então, com base nessas informações, utilizando fórmula de Bhaskara, só para você relembrar esses cálculos, nossa fórmula completa, que é menos b mais ou menos b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a, que é a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de delta, e delta vale b ao quadrado menos 4ac. A gente utiliza essa fórmula de Bhaskara para encontrar os nossos pontos e gerar. Quando eu gerei cada um ponto do nosso gráfico, é só fazer a nossa parábola ali e a gente já consegue resolver. Agora sim, vamos lá, vamos resolver nossa situação, problema e apresentar cada uma das informações que foram pedidas aqui. Olha, a área de um retângulo é obtida multiplicando as medidas dos dois lados consecutivos. No caso da área atual, que a medida são 300 metros quadrados, é obtida multiplicando 20 por 15. Então, se você verificar lá no seu material didático, você vê que a área atual é 15 metros por 20. Como é que eu calculo a área de uma figura retangular? Base vezes a altura. Então, multiplico 15 vezes 20, que vai dar um total de 300. Essa aqui é a minha área atual. Para calcular a área futura, nós multiplicamos 20 mais x. Por que é 20 mais x? Esse 20 mais um aumento que eu vou ter no meu comprimento aqui. Por 15 mais x, que é esses 15 mais esse x aqui, que vai ser minha largura. Logo, a função que relaciona x em metros vai ser, a minha área vai ser 20 mais x vezes 15 mais x. A multiplicação é tranquila aqui, 20 vezes 15, depois eu faço aqui x vezes 15, depois faço 20 vezes x, depois faço x vezes x. Lembra lá? Produtos notáveis lá em matemática. Fazendo as multiplicações, eu tenho o meu AX aqui, vai ser 300 mais 35x mais x ao quadrado. Ele está fora da ordem aqui, mas é a minha equação do segundo grau. E a partir disso, a gente já consegue determinar o seguinte. Função do investimento de x, ela é obtida multiplicando 725,85, o valor do metro quadrado pela área que será acrescida. Por isso que eu tenho que fazer uma subtração aqui desses 300, porque a minha área, a x, que nós encontramos, nós estamos considerando os 300, não pode. Tem que tirar os 300 aqui, vezes 725. A nossa multiplicação aqui, olha, agora eu estou pegando aqui o valor de x ao quadrado mais 35x, que a gente encontrou lá no meu slide anterior, menos 300 vezes 725,85, e eu chego nessa função, na minha equação de segundo grau aqui. E nosso passo A é fazer o quê? Mostrar o gráfico. Vamos esboçar o gráfico. Professor, zero aqui. Se não aumentar nada, eu não vou pagar nada. Porém, se aumentar 1 metro, olha quanto vamos pagar. 26.130,60. É o que a gente vê aqui, ó. Para zero, a gente mantém os 300 metros lá, 300 metros quadrados, não pagamos nada. Se aumentar 1 metro, vai para 336 e gera 26.130. Professor, não entendi.
Por que se eu aumentar 1 metro vai para 336? Preciso mostrar para vocês aqui, olha. A nossa área, ela tem uma relação lá que é 20 por 15. Se aumentar 1 metro, como ficaria isso? Ficaria assim, ó, 21 por 16. Aumento no comprimento e na largura. Se eu multiplicar essa nova área, 21 vezes 16, eu vou chegar a que valor? A 336, que é esse valor aqui. Muito bem, o que aumentou de 300 para 336? Aumentou exatamente 36. 36 vezes o valor que nós determinamos para essa nossa equação. Ele disse lá que cada vez que nós tivéssemos um aumento, quanto que a gente ia pagar? 725,85. 725,85. Se eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou chegar num total de 26.130,60. Então, cada vez que eu aumento, olha, se eu aumentar 2, aumenta 2 aqui, aumenta 2 aqui. E aí eu vou gerando os meus valores. Aí nós temos que o primeiro gráfico, para atender a expectativa do A da nossa letra A, que é para mostrar o gráfico. Então, ó, se aumentar 1 metro, 26.130,60. 2 metros, 53.702,90 e assim sucessivamente. Cada vez que eu aumento a metragem, eu pago um valor a partir dos 300. 300 eu não estou pagando. Por isso que o próximo gráfico, nós temos aqui. Esse aqui é o nosso gráfico de investimento e aqui é o nosso gráfico de área. Por que nós partimos do 300 aqui? Porque até aqui nós pagamos quanto? Nada. E aí aumentou 1 metro, vai para 336, aumentou 2 metros, vai para 374 e assim sucessivamente nós temos esse nosso dado. Tudo bem aqui? Atendemos a primeira expectativa, vamos atender a segunda agora, que é qual a medida X proporcionada a uma área total de 750 metros. Então, nosso AX aqui é igual a 750, copiamos a nossa fórmula, igualamos a 750, vamos passar esse 750 para cá, olha, vai ficar negativo. Subtraindo, nós chegamos aqui a x ao quadrado mais 35x menos 450 e vamos aplicar a nossa fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Então, olha, eu substituo aqui. Quanto vale o meu b? O b vale 35, então é menos b, está aqui. 35 aqui de novo, 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale menos 450. Vou fazendo toda essa transformação, esses dados, nós chegamos a um total aqui, olha, de menos 35 mais 55 dividido por 2, que vai dar 10. E agora vamos pegar o negativo. Menos 35, menos 55 dividido por 2, que dá menos 45. Professor, mas como que a gente vai considerar? É simples, olha. O 45 eu não considero. Ele é negativo. Nós não temos a área negativa. Então, o valor que a gente tem que determinar aqui vai ser o 10 com a medida X, que proporciona uma área total ali de 750 metros. Nós chegamos a um valor de 10. Assim como nós não temos idade negativa, não temos peso negativo, nós também não temos a área negativa. Por esse motivo, a gente desconsidera 45 e considera o x como 10 para a nossa função. Tudo bem? Vamos lá. Vamos para a nossa próxima situação problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Muito bem. Percebam que a cada momento nós fazemos uma pequena introdução para a gente relembrar as informações lá de equação de segundo grau, para lembrar a fórmula de Bhaskara, fazer cada um desses passo a passo para que a gente possa realmente chegar no nosso resultado e atender às expectativas que são pedidas lá.
pede-se o gráfico do investimento e também do valor da área. A gente consegue sim montar isso e sempre utilizando o quê? Uma função. A partir dessa função, nós relacionamos o valor do investimento com o valor do resultado, a área anterior com essa área posterior, que tem um aumento ali. A gente já consegue trabalhar aí vários conceitos que vocês já viram, conceito de área, de metragem, comprimento, largura. E conseguimos realmente atender a expectativa da nossa situação problema. Sei que são muitas informações, é claro, para a gente analisar ali dado por dado, cada uma das informações e também as informações básicas da matemática. Toda vez que está negativo à direita, eu passo para a esquerda, ele vai passar como positivo, o contrário da multiplicação e divisão, relembrando aí dados interessantes aí da matemática para vocês. Vamos lá para a nossa próxima situação problema, vamos ver o que a gente vai ter que analisar agora. Olha aqui, o seu sócio agora, ele quer recuperar parte do investimento, aumentando o preço das vendas dos bonés. Atualmente são produzidos e comercializados 2.400 bonés por mês, vendidos aqui por R$30 cada. Para que tudo ocorra de modo planejado, ele se adiantou e fez uma pesquisa aqui junto aos consumidores, estimando aqui para cada X reais acrescidos no preço de cada boné, são vendidas aqui 2.400 e nós estamos mudando o valor aqui para 60x. Então essa vai ser a nossa lei de formação de unidades por mês. Então ele fez uma pesquisa, analisou cada um dos dados e gerou uma outra lei de formação. Então a gente tem uma pergunta, qual é? A pergunta é a seguinte: qual deve ser o preço de cada boné para que a receita seja a maior possível? Isso que a gente vai conseguir determinar analisando as informações dessa nossa situação problema. Então, para a gente anotar, verificar o valor máximo, o valor mínimo, nós vamos resgatar as informações lá da terceira situação, em que nós vamos entender que cada vez que o A ele é positivo, a nossa concavidade vai ser voltada para cima da parábola. E toda vez que ele for negativo, nós temos essa concavidade voltada para baixo. Mas isso vai gerar um assunto aí que é muito interessante para vocês. Deixa eu mostrar. Vamos lá no quadro. A gente já tem aqui, para vocês verificarem que seja mínimos ou sejam máximos ou mínimos aqui as informações. Nós vamos utilizar aqui a nossa equação de segundo grau novamente como uma função quadrática. Se o A ele for maior que zero, o gráfico tem concavidade voltada para cima e o vértice é o ponto mais baixo. Então vamos entender aqui, olha, A maior que zero, concavidade voltada para cima e o nosso vértice vai até aqui embaixo. Nós temos o ponto mais baixo. Porém, se o A for menor que zero, o gráfico tem concavidade voltada para baixo. E o vértice tem que ser o ponto mais alto. Então, aí, conforme, com base nesses dados, nós vamos construir a seguinte informação. Vamos lá. Dada a função x ao quadrado mais 6x mais 5. Faça o estudo dos sinais, determine aqui se f possui um valor máximo ou valor mínimo e também especifique esses valores. Lembra lá das nossas informações? X do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. Resolvendo essa nossa equação, nós já fizemos a resolução desses dados aí, nós descobrimos que o b é igual a 6, olha aqui, ó, bzinho, que é esse coeficiente, 2 vezes a. Quanto vale o a? O a vale 1, 2 vezes 1, e aí é negativo. Então nós temos aqui 6 dividido por 2 é igual a menos 3. Muito bem. Para encontrar o y do vértice também, o delta, nós já fizemos a resolução, descobrimos lá que o delta era quanto? 16. 4 vezes a, 4 vezes o a que vale 1, 16 dividido por 4 vai dar 4. Só que nós temos um sinal de negativo aqui, então seria um valor negativo. O que vai dar condições para que a gente tenha esse dado aqui. Olha como vai ficar o nosso gráfico. A nossa coordenada, nós vimos lá que x do vértice é igual a menos 3, y do vértice é igual a menos 4. Então, nós voltamos aqui, o x do vértice, nós temos 6, 4, olha aqui. Perdão, nós temos, ó, x do vértice é igual a menos 3. E o y do vértice é igual a
menos 4. Nós fizemos nosso cálculo ali. Então, se eu ligar essas informações aqui, eu tenho o meu ponto que está na parte de baixo aqui. E por que a minha concavidade está sendo voltada para cima? É simples, porque o valor de x aqui é um valor positivo, o que gera uma parábola com concavidade voltada para cima com um ponto mínimo aqui. Então, nós conseguimos entender que para essa função nós temos um ponto mínimo, que vai ser o nosso vértice, e agora a gente já consegue resolver a nossa situação problema. Então, vamos lá, olha. Considere que o preço do boné, que atualmente é de R$30, seja acrescido em reais aqui, um novo preço, que será 30 mais X. Como o boné nessa faixa de preço são vendidos 2.400 menos 60x, que foi a nossa lei de formação unidades aqui, lembre-se de que a função receita, ela é obtida como? Multiplicando aqui a quantidade vendida pelo preço. Logo nós temos, vamos lá, vamos analisar com bastante cuidado, ó, receita, que é a receita de x aqui, que seria a quantidade vezes o preço. Então, nossa receita de x vai ser a quantidade que foi determinada, que é 2.400 menos 60x, vezes 30x, que é o preço. E agora nós fazemos a seguinte multiplicação. Produtos notáveis de novo. Vamos multiplicar 2.400 menos 60x vezes 30. E vamos multiplicar esse valor também vezes x. 2.400 menos 60 vezes x. Resolvendo esses dados, nós temos uma equação de segundo grau que vai ser 60x ao quadrado mais 600x mais 7.200, e a gente já consegue determinar que, portanto, como nós temos aqui essa nossa lei de formação menos 60x ao quadrado mais 60x mais 7.200, que é a nossa equação do segundo grau. E a partir daí eu consigo determinar a seguinte informação. Nós temos aqui que o 60, ele é um valor menor que zero, tá vendo? Como ele é negativo, nós entendemos, toda vez que ele é positivo, concavidade voltada para cima, nós temos o ponto de mínimo. Como ele é negativo, a nossa concavidade vai ser voltada para baixo, nós vamos ter um ponto de máximo. Logo, a função possui um valor máximo atingido. E aí nós vamos fazer a resolução disso. Para entender esse nosso valor máximo, nós vamos utilizar o x do vértice para esse caso, tá? Então, nós temos aqui menos b sobre 2a. Quanto vale o b? Professor, o b vale 600. Então, nós vamos colocar o sinal de negativo aqui, menos 600. 2 vezes a. O a vale 60, que é o valor que nós temos ali. Relembrando, na equação de segundo grau nós temos ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o azinho é o valor que está com x ao quadrado. Quanto é? 2 vezes menos 60. E aí nós chegamos ao total aqui de menos 600 menos 120. Na multiplicação de sinais iguais, gera um valor positivo. Então, esse 5, o que ele representa? Ele representa aquele valor que vai ser acrescido ao nosso valor máximo para a venda, para que essa empresa ela tenha lucro. Então, como o preço atual é de R$30, o novo valor será de quanto? 35, porque nós estamos somando esses 30 mais o valor de 5, chegando ao nosso preço ideal, o que a empresa realmente idealizou ali para que nós pudéssemos ali ter um lucro. E qual é o preço máximo que essa empresa ela pode atingir? Nesse caso seria os R$35. Então perceba, quando a gente está falando sobre valor máximo e valor mínimo, a gente tem que se reportar às nossas informações lá da nossa parábola. Quando nós estamos gerando essa parábola para um gráfico, nós analisamos lá. Toda vez que o A for um valor maior que zero, ele é positivo com cavidade voltada para cima.
Quando ele for menor, seria um valor negativo com cavidade voltada para baixo. Então, você consegue já, analisando a equação de segundo grau, saber como essa parábola ela está sendo apresentada. E eu consigo também, em questões aí de exame de suficiência, questões matemáticas que aparecem em concursos e tudo mais, quando vocês verificam essa parábola, vocês já podem fazer a eliminação daquela uma que não condiz com o valor de x. Tudo bem? Nesse caso, nós encontramos ali que o valor é negativo, com cavidade voltada para baixo, mas com um ponto máximo. Que nesse caso ali nós fizemos todos os cálculos, encontramos que era 5, o valor 30 mais 5, o valor atual ali que essa empresa precisa utilizar para a venda, o valor máximo seria de R$ 35. Tudo bem? Vamos lá para o nosso próximo vídeo. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Muito bem, então nós estamos chegando ao final, nós fizemos uma análise bem interessante das informações envolvendo funções afim, é uma reta e as funções quadráticas ali que vai gerar uma parábola. Vamos lá para as nossas últimas informações, então vale relembrar aqui que é interessante você fazer o estudo ali do nosso livro didático para a próxima aula, fazer uma leitura da unidade 2, já vem lá com as suas dúvidas a respeito do que é um desvio padrão, do que vem a ser uma variância, e aí nós vamos entrar realmente em informações aí bem aprofundadas dos métodos quantitativos. Nele há várias atividades aqui que vai enriquecer ainda mais o seu conhecimento. Não esqueça de fazer as prés e pós-aulas aqui para a gente ter informação bem bacana aí sobre os métodos quantitativos. Algumas orientações o professor se coloca à disposição e nós vamos ter um momento agora para que você possa enviar as suas dúvidas. Então nós vamos parar por um minuto aqui, envie as suas dúvidas. Daqui a pouco nós voltamos aqui com as considerações finais da nossa aula de hoje.
Muito bem, sem nenhuma pergunta por enquanto. Sei que são bastante informações aí para vocês, para analisar só esses dois dados, para falar de função afim e falar sobre função quadrática e trazer também essa realidade para as várias situações do nosso cotidiano, no uso de um táxi, para entender um pouco mais sobre a bandeirada, os valores que são cobrados por cada quilometragem, e isso pode ser estendido para várias situações. A gente pode contextualizar situações como a utilização de uma telefonia fixa, que tem um valor fixo mais uma quantidade lá que é cobrada pelo tempo em que essa pessoa fica conectada, fica fazendo a utilização. Tudo isso nós vamos utilizar a função para fazer resolução. E esses dados, né, com base nessas informações também, nós trazemos isso para as empresas, para que dentro da empresa a gente possa tomar uma decisão sobre a quantidade que vai ser produzida, a quantidade em que nós entendemos como um valor ou a quantidade de itens que acima daquilo nós temos um lucro, abaixo daquilo nós temos um prejuízo, mas esse prejuízo ele é entendido como um valor que ainda não foi suficiente para pagar todos os custos que essa empresa teve. Então, eu sei que se eu vender 900 unidades, eu não tenho lucro nem prejuízo, mas a partir disso, eu tenho o meu lucro e eu também posso fazer os meus planejamentos ali para expansão, para compra de algum item, com base nesses dados. Nós vimos que a função afim, ela tem uma reta, que é uma equação de primeiro grau, e a equação de segundo grau, ela tem uma parábola, sempre verificando os valores dos coeficientes, vimos um pouquinho de Bhaskara para isso e geramos dados, atendendo a expectativa de cada uma das situações e problemas que foram verificadas ali na nossa empresa de bonés, fazendo ampliação desse barracão, verificando qual é o custo também e trabalhando as questões que envolvem a área para essa empresa. Tudo bem? Então, olha, são muitos itens. São várias informações que são apresentados atendendo a expectativa do usuário da contabilidade, interno ou externo, com base em informações concretas. Nós temos dados e, a partir desses dados, nós tomamos aquelas decisões que são decisões acertadas para que essa empresa realmente possa permanecer no mercado, atendendo a expectativa lá do dono da empresa com relação ao lucro, para saber se eu posso produzir esses itens ou não. Na próxima aula a gente continua falando um pouco mais sobre esses métodos quantitativos e trazendo mais informações que são interessantes e também necessárias para uma tomada de decisão. Um grande abraço e bons estudos! Seja bem-vindo de volta! Chegamos ao fim da unidade 1 de Matemática Instrumental. Nessa unidade, você conheceu a função afim e a função quadrática. Vamos relembrar? Você aprendeu que função é uma relação matemática que associa uma variável independente a outra dependente, como quando abastecemos o carro ou fazemos compras no supermercado. O valor a ser pago está em função da quantidade que é abastecida ou comprada. Recordou os conceitos de conjunto, elemento e pertinência. Você compreendeu como é constituído um produto cartesiano e que plano cartesiano é um sistema de referências formado por duas retas numéricas, uma horizontal e outra vertical, que se cruzam em um determinado ponto. Você conheceu a função afim e conferiu que ela é representada da seguinte forma: f de x é igual a ax mais b, e que a e b são números reais. Você viu que esse tipo de função é utilizado, por exemplo, em um taxímetro. Em seguida, você descobriu que o gráfico de uma função afim é uma reta. Você estudou também sobre a função quadrática e conferiu que ela é representada da seguinte forma: f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Você viu que, nesse caso, a, b e c são números reais. Além disso, conheceu a representação gráfica de uma função quadrática, uma parábola. Você descobriu que numa função do tipo f de x é igual a ax mais b, o coeficiente a é chamado de coeficiente angular. Já o coeficiente b é denominado de coeficiente linear. Por fim, entendeu o conceito de uma função constante, os zeros da função quadrática, vértices, concavidades e extremos e aprendeu a analisar o sinal de uma função. Conforme proposto na situação geradora de aprendizagem dessa unidade, você, como dono de uma fábrica de bonés, buscou utilizar funções e gráficos matemáticos para melhor administrar sua empresa e maximizar seus lucros.
Na SP1, você teve que pensar sobre como agilizar os cálculos das receitas para diversas quantidades de bonés comercializados, utilizando uma planilha, e descobrir se a partir das vendas de determinadas quantidades de bonés, a empresa obteve lucro ou prejuízo. Nessa SP, você compreendeu as relações e funções como subconjuntos de um produto cartesiano, identificou o domínio e a imagem de uma função, além de ter aprendido a representá-la por meio de um gráfico, pensando no uso das funções em problemas práticos. Já na SP2, você precisou montar uma apresentação para convencer seu sócio a aumentar os investimentos na fábrica e expandir o negócio por meio de um estudo sobre as finanças da empresa. Para motivá-lo a embarcar na empreitada, você viu que um gráfico que mostrasse os possíveis lucros seria a forma mais eficiente. Para convencê-lo, você aprendeu a construir funções que expliquem fenômenos práticos e a usar essas funções para resolver problemas, utilizando tanto a abordagem algébrica quanto a gráfica. Em seguida, na SP3, foi a vez do seu sócio tentar convencê-lo a ampliar o negócio ainda mais com o aumento do espaço físico da fábrica. Como ele mesmo não entende muito do assunto, pediu para que você determinasse a medida que deveria ser acrescida e o custo desse investimento. Assim, você descobriu como estruturar funções quadráticas para a resolução de problemas práticos e como utilizar a análise gráfica para a compreensão de problemas. Finalmente, na SP4, você viu que devido à ampliação da empresa, seu sócio quer agora recuperar parte do investimento, aumentando o preço de venda dos bonés. Tendo como objetivo a maior receita possível, seu desafio foi determinar qual deveria ser o preço de cada boné. Durante esta SP, você entendeu como aplicar os conceitos de máximo, mínimo e a análise do sinal da função quadrática aos problemas do dia a dia. E os conhecimentos recém-adquiridos não têm sua aplicação limitada às situações que você acabou de ver. Pelo contrário, aposto que você agora é capaz de aplicar o que sabe sobre função afim e função quadrática em novos e diversos contextos. Por exemplo, imagine que determinada loja vende cada unidade de um produto por R$20 e promete que se o comprador adquirir 50 unidades ou mais, ganha 10% de desconto. Nesse caso, qual é a função que relaciona a quantidade comprada com o valor a ser pago? E qual o valor a ser desembolsado na compra de 82 unidades? E aí, o que acha? Veja esse outro caso. Um experimento de física consiste em lançar dois projéteis, A e B, distantes 70 metros um do outro. Cada um deles descreve uma trajetória. Os dois irão se chocar a 2 metros de altura no ponto C, a uma distância horizontal x do ponto de partida de A. A questão é: a qual distância do ponto de partida do projétil A vai ocorrer esse choque? Antes de finalizarmos, eu tenho 2 dicas de livros muito bons, a partir dos quais você pode aprofundar seu aprendizado. O primeiro chama-se Funções para Modelar Variações, uma preparação para o cálculo, de autoria do professor norte-americano Eric Connelly. E o segundo é o livro Conversando sobre Funções, Fórmulas, Gráficos, Tabelas e Contagens, da professora Cristiane Mazur. Procure por eles na internet, em sebos e em livrarias. É isso aí, a unidade 1 acabou. Consulte sempre seu livro didático. Não se esqueça do material complementar e, para aprofundar-se, cheque as demais fontes bibliográficas. Antes de passar à unidade 2, vá até o seu ambiente virtual e responda aos questionários das pré- e pós-aulas, ok? Bons estudos e tchau!